bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Andor, uma série no universo de Star Wars que não prometeu nada, mas entregou tudo. Eu tava só esperando a primeira temporada acabar pra gravar esse vídeo recomendando pra vocês, mas eu confesso que Andor me fisgou pra caramba, e é uma série que eu, por motivos compreensíveis, eu vi que não tá tendo tanto hype assim. Eu vejo que tem alguns youtubers que estão comentando episódio a episódio, tipo PH Santos, mas o meu público, por exemplo, quando eu perguntei, algumas pessoas que estavam acompanhando gostaram muito e outras falaram: ah, eu não gostei tanto da série, eu parei no começo, não continuei, achei meio lenta. Outras que nem começaram, provavelmente pelos mesmos motivos que me levaram a não esperar muito da série, e eu devo abordar eles nesse vídeo aqui. Por que isso? Eu já queria adiantar que Andor é uma série que parece ter uma premissa horrível, daquelas que você imagina bem no estereótipo de quando dizem que Star Wars tá muito sugando tudo que tem pra sugar da franquia, da marca, né? Então, muitas séries derivadas, muitos filmes, muita coisa nova sendo lançada, às vezes coisas que ninguém pediu, que o pessoal brinca. E Andor é muito um exemplo que poderia se encaixar nisso, porque é uma série prequel derivada de um filme prequel derivado do episódio 4. E assim, tudo bem que Rogue One é um filme legal, mas mesmo assim eu fiquei um pouco com o pé atrás quando ainda foi anunciada. E eu fico muito feliz em informar que eu tava completamente errada em ficar com o pé atrás, porque Andor é uma das coisas mais legais do universo de Star Wars que saíram nos últimos anos. Eu gostei muito da série, eu acho que ela traz muito sobre esse universo e é realmente uma obra muito refrescante depois de tudo que a gente viu na terceira trilogia. Andor é uma série que trabalha com um micro do universo de Star Wars. Aquelas pequenas histórias das pessoas que estão vivendo sob o Império. Como que as lutas e dificuldades pessoais podem ir se acumulando, grãozinho por grãozinho, até virar algo grande e ir para um lugar comum. Como que as pessoas podem encontrar aliados ou inimigos nos lugares mais inesperados. E como que esses entendimentos inesperados podem, um a um, ir se transformando em uma bola de neve e rumar em direção ao mesmo objetivo. Tá, mas daqui a pouco eu explico isso melhor. Primeiro, o que é essa série, sobre o que ela é. Andor é uma série que, por enquanto, tem 12 episódios na primeira temporada, mas vai ter uma segunda que também vai ter 12. Ou seja, um total de 24 episódios aí pra finalizar essa história. E o nome dela é por causa do Cassian Andor, que talvez vocês se lembrem que é o nome do piloto interpretado pelo Diego Luna no filme de Rogue One, que por sua vez, como eu falei, é um filme que funciona como um prelúdio pro episódio 4 de Star Wars. O showrunner dessa série, inclusive, é o Tony Gilroy, que era um dos roteiristas de Rogue One. E tem vários outros nomes interessantes no roteiro, tipo Beau Willimon, que foi showrunner das primeiras temporadas de House of Cards, e o Toby Haynes, que trabalhou em Sherlock e Doctor Who, além de ter dirigido aquele episódio inspirado em Star Trek do Black Mirror. Sem contar várias outras pessoas, mas só pra vocês verem que tem nomes bem interessantes trabalhando aí. E na série a gente acompanha a vida do Cassian Andor uns 5 anos antes de Rogue One, quando ele ainda não estava envolvido com a Aliança Rebelde. Ele é um cara que realmente não quer ter nada a ver com a rebelião, sabe? Ele é meio apático em relação a qualquer mudança política, mesmo sendo um cara que a vida toda foi prejudicado pelo Império, como basicamente todo mundo que ele conhece. Só que ele tá lá seguindo a vidinha dele e em algum momento ele tá no lugar errado, na hora errada, e acaba se tornando um foragido. Nisso ele encontra pessoas que realmente estão interessadas em lutar contra o Império, e por isso ele acaba envolvido com essa ideia de rebelião, mesmo sem se interessar muito. A premissa parece bastante interessante, mas só falando isso, dá pra entender, eu acho, por que eu fiquei tão com o pé atrás assim. A gente passou por séries como Obi-Wan, Boba Fett, que são séries sobre personagens muito populares e com premissas interessantes, mas que a resposta do público deixou bastante a desejar, e dá pra entender por quê. Agora eles iam pegar e contar a história e as motivações de um personagem ultra específico, que nem é necessariamente o protagonista, de um filme que também existe pra explicar um momento ultra específico do episódio 4. Apesar de ser um filme legal e tudo mais, é uma coisa extremamente específica. E se os personagens mega populares não funcionaram tanto, será que com ele iria funcionar? Além disso, falar sobre a rebelião uns 5 anos antes de Rogue One é meio simultâneo, se eu não me engano, ao Star Wars Rebels, então eu fiquei com medo de ser uma repetição do que a gente vê em Rebels. Então o que será que essa nova série podia trazer de realmente novidade pro universo de Star Wars, que não tivesse já sido contado 1000 vezes por alguma outra obra? Porque a gente já sabe aonde essa história vai chegar. O problema de prelúdios é esse, exatamente, que você já sabe o final que vai ter. Então a maneira que você conta essa história é que faz toda a diferença. Eu tava na dúvida se Andor poderia fazer isso de um jeito que não fosse super repetitivo. Então por isso que eu tava com o pé atrás com Andor. Eu pensava que não teria muita coisa nova que poderia ser trazida. Mas realmente eles conseguiram trazer bastante coisa nova e principalmente perspectivas novas. O que se destaca pra mim em Andor, como
como eu falei lá no começo do vídeo, é o micro, o foco que eles têm nas micro coisas que acabam afetando o macro quando somadas. Eu adoro Star Wars, mas a gente sabe que em vários momentos de Star Wars a história acaba ficando em volta dos mesmos elementos, o que não é necessariamente um problema, é parte da natureza de Star Wars, né? Você tem ali uma luta dos lados da força, você tem os Jedi e os Sith, você tem aqueles personagens de uma mesma família que estão sempre sendo uma referência. Isso tá mesmo em várias obras de Star Wars, e enquanto tem parte do público que realmente fala, não, tem que ser sobre isso porque a história é sobre isso, também tem uma parte do público, que eu acho que é a parte que eu me incluo, que diz, poxa, muito legal ter isso, mas é uma galáxia tão imensa, tem tanta coisa rolando, a gente vê que existem planetas inúmeros, espécies inúmeras, línguas, culturas, e tudo isso poderia ser mega explorado, sabe? Pode ser muito interessante. E eu gostaria de ver algumas histórias que fossem centradas em outros personagens e em outros núcleos também, não só nesses. Isso eu tô falando mais dos filmes e das séries, desse universo mais recente, tá? Não tô falando de universo expandido e tudo mais, essas coisas pré-Disney, porque também eu não conheço tanto dessa época. Eu sei que tem muita coisa, eu sei que tem livros e tudo mais, mas pensando do que vai pro cinema e pra TV, eu senti a falta de histórias que trouxessem algo além, algo que não fosse só nesses núcleos. E Rogue One trouxe isso pra gente, né? Uma equipe de rebeldes comuns se juntando pra uma missão que aparentemente é pequena, mas que pode se somar a uma série de outros fatores pra dar uma fraqueza pro Império e permitir que a luta maior aconteça. Então, pra mim, é uma história super legal porque é interessante ver essas pequenas missões que foram feitas. A rebelião não é uma coisa só, né? Não é só aquele momento que define a vitória. E pra mim, Endor pega isso e expande ainda mais, porque você vê que, beleza, tem aquela situação ali de Rogue One, mas você teve vários momentos mega espalhados ao longo da galáxia até levar aquele ponto de você realmente ter uma aliança rebelde, de você ter atos mais organizados e tudo mais. E até que assim, até você ter uma aliança rebelde, você ter uma rebelião, você tinha rebeliões, você tinha mini coisas acontecendo. Em Rebels você já vê um pouco disso, mas eu acho que Endor acabou se distanciando um pouco da luta dos Jedi por resistência e tudo mais, do restante ali dos Jedi, que eu acho que é interessante também ver como que as pessoas que não têm nada a ver com os Jedi estavam lidando com o Império. A gente vê a vida do Cassian, vê a vida da Marva, que é a mãe dele, que inclusive eu entrevistei a Fiona Shaw na época do lançamento da série. Tem nas minhas redes um trecho da entrevista, se vocês quiserem ver. Foi muito legal esse papo com ela, porque você vê que eles não têm uma vida fácil. É uma vida que é se escondendo, basicamente, e que existe uma espécie de injustiça que vai se acumulando dentro da pessoa e que não necessariamente tem escape. E você vê cada um desses personagens lidando com isso. A Marva é mais questionadora. Ela é uma pessoa que vai dizer, ó, não tentem dominar a gente é desse jeito aqui. E o Cassian, por outro lado, ele quer dar uma fugida de qualquer problema. Mas o que acontece logo nesse comecinho, que foi o que eu trouxe no vídeo, é que ele vai encontrar pessoas que realmente querem fazer a rebelião. E ele vai ter que confrontar a própria opinião que ele tem sobre o Império. Essa opinião que ele deixou sufocada por muito tempo por causa de coisas do passado dele, que aí a série vai abordar e vocês vão ver, e que ele pensa que não pode fazer nada a respeito. Só que cada vez que Endor avança na história, você vai vendo situações em que esses atos contam sim, que as pequenas organizações, as pequenas coisas, que pessoas inesperadas podem levar a um caminho em comum. É uma coisa meio panela de pressão, que é diferente do que a gente costuma ver nos filmes de Star Wars, porque a gente vê como o Império é uma coisa horrível, a gente sabe, as pessoas contam as histórias dos massacres, você vê os ataques, um monte de Stormtrooper chegando, planetas sendo destruídos, mas isso que eu tô falando é o macro. Endor mostra o micro, mostra como cada afronta do dia a dia vai construindo essa pressão, que vira uma panela de pressão eventualmente. Como que as pessoas eventualmente decidem dar um basta. Quando é esse momento, sabe? Quando que fica demais? E ao mesmo tempo, como que cada pessoa vai reagir a isso? Você vai ter pessoas que não querem necessariamente se envolver em nada, que estão mais interessadas em se safar ou então tirar uma grana, como é o caso do Cassian. Tem pessoas que realmente são idealistas e estão por causa de um motivo e vão embasar completamente politicamente por que o Império é uma coisa terrível e não sei o quê, e por que ideologicamente ele deve ser derrubado. Você tem gente que em público tem uma posição e pelas costas financia a rebelião, sabe? Meio que fica se fingindo de outra coisa pra conseguir ajudar
financeiramente, tem gente que tá lutando ali no meio do negócio e na verdade é um baita do granfino. Então eu acho que Endor consegue mostrar por que cada uma dessas pessoas tá envolvida nisso. Ah, essa pessoa aqui abriu mão de tudo pra fazer a rebelião. Essa pessoa aqui tem uma fachada. Essa outra pessoa não quer necessariamente ajudar a rebelião, tá? Só porque quer guerra, sabe? Quer se envolver com batalhas. E como você vê, cada uma dessas pessoas é extremamente diferente. Não necessariamente o objetivo final delas é derrubar o Império. Às vezes pode ser só, poxa, eu queria uma vida melhor. Se o Império me proporcionar isso, eu não quero derrubar o Império. Mas vai ter gente que vai dizer, não, tem que derrubar o Império, ou então, ah, não, eu quero ser o novo imperador, sabe? Tem várias coisas que aparecem quando você coloca esses personagens do micro. Mas aí o interessante é que a série vai mostrando essas interações e como que isso pode virar algo ou não. Então você vai ter alguém que vai tentar negociar alianças, e aí um vai falar, não, eu não trabalho com esse cara, porque esse cara quer fazer isso e isso da rebelião e eu não quero me envolver com ele. Então é muito legal você ver essas picuinhas acontecendo na série e como que aquela coisa super aleatória, um monte de gente insatisfeita, virou o que a gente vê na Aliança Rebelde da trilogia original. Por que essas pessoas estão ali unidas? Qual a história delas? Por que cada uma delas decidiu lutar contra o Império? E como que elas trabalharam juntas? Uma coisa que eu acho legal em Endor é que tem alguns arcos principais ao longo dessa temporada. Não é necessariamente um arcão de temporada. Até tem, mas tem vários mini arcos espalhados. Então, coisa de uns 2, 3 episódios, termina um mini arco, aí começa outro. E eu acho que eles vão melhorando, tanto na intensidade quanto na discussão que a série traz. Porque os primeiros episódios, eles são bastante interessantes, mas eles não são o suficiente pra fisgar todo mundo, eu acho. Assim como o Cassian ainda não estava fisgado pelos rebeldes, eu acho que a gente, como público, olha os primeiros episódios e pensa, ah, ok, pode ter algo interessante aqui, mas ainda não chamou tanto minha atenção. Não tem por que eu investir tanto de mim nisso. Só que quando um personagem fala pro Cassian, ó, você não odeia o Império? Então você quer fazer um trabalho, receber dinheiro por isso e ainda atingir o Império onde mais machuca ele? Eu fiquei interessada. E eu fiquei pensando, o que é isso que ele quer fazer que atinge o Império? Por que isso pode ser importante? E ao mesmo tempo que a série te fisga com isso, ela também te fisga com alguns agentes de segurança, que são personagens também importantes da série, tentando descobrir as células rebeldes no Império. Então você vê que tem gente que tá de olho no Cassian e gente que tá de olho em algumas movimentações organizadas de rebeldes. E você vê como que funciona toda essa parte de estratégia do Império, como que eles fazem pra cruzar informações, pra ver, ó, tem isso aqui parece uma ação organizada, como é que a gente vai coibir isso? Aí quando a gente avança um pouco mais na história, eu até brinquei no Twitter que tem um episódio que é basicamente o manual do guerrilheiro espacial, porque mostra o dia a dia deles como uma célula rebelde e todas as coisas que podem envolver uma história desse tipo no micro. Então, para uma microação rebelde, você não pode se comunicar diretamente porque você pode estar sendo espionado. Você não pode necessariamente confiar um no outro. As pessoas que chegam em cima da hora numa missão, poxa, os caras estão treinando há meses para essa missão. Quem é esse cara? Podemos confiar? Eu acho que é muito interessante em Endor que ninguém pode confiar 100% em ninguém, porque todos eles estão, de certa forma, na clandestinidade. E o Cassian mais do que todos. Porque muitos lá têm uma segunda vida. Uma vida que é a imagem deles para a sociedade, para manter essa faceta rebelde escondida. Mas o Cassian é um foragido da justiça. Então ele se envolver com os rebeldes, na verdade, é mais um risco para os rebeldes do que para ele. Porque ele é avisado e ele pode expor qualquer plano. É uma série que fala muito sobre confiança, sobre espionagem, então eu me interessei muito por esse lado, que eu gosto muito de filmes de espionagem. E também é uma série que fala muito a fundo sobre os aspectos políticos de Star Wars, que é uma coisa que eu sei que nos livros e no universo expandido são mais trabalhadas, mas eu, como sou uma pessoa que vê mais a parte dos filmes e das séries de TV, eu não acho que a parte da Aliança Rebelde tenha sido tão bem explicadinha em outras obras. Eu acho que essa temporada de Endor explica muito bem por que existe a rebelião. E não só porque, tem Stormtroopers são maus, então vamos nos rebelar. Mas sim, tá, o que é feito aqui, nesse planeta? Quais são os métodos que o Império usa? E o que um rebelde quer tirar do Império? O que o rebelde viu como seu objetivo? Que às vezes não é o mesmo de todos, como eu falei, tem cada um que é uma coisa. Eu acho que Endor trouxe muitas perspectivas de pequenas rebeliões que podem acontecer no universo de Star Wars. Como que cada cantinho
faltava uma panela de pressão e que às vezes precisa só de uma faísca para que uma reação em cadeia aconteça. E falando em reação em cadeia, tem um arco que eu queria muito comentar aqui, mas eu não quero entrar em spoilers. Eu vou evitar ao máximo dar detalhes sobre esse momento, mas como é em vários episódios mais à frente, se você quiser pular, tá bom? Pode pular para um momento que tá aqui na tela. Ok, agora que a galera que não quer saber nada da trama já pulou, tem um arco na série que se passa em uma prisão. E esse arco, ele é interessantíssimo por vários motivos. E ele discute até que bem a fundo, muito mais a fundo do que eu esperaria de Star Wars, levando em conta os outros filmes e a parte mais dúbia que eles colocam do que é o Império e tudo mais, mas esse arco especificamente, mais do que os outros, ele acaba se aprofundando em algumas questões bem legais, assim, bem interessantes que a gente pega e estuda às vezes em aula de sociologia e tudo mais. Por exemplo, o conceito de panóptico, que assim, não vou explicar muito a fundo aqui, até porque eu posso falar besteira, mas basicamente aquela ideia do Michel Foucault de fazer a prisão perfeita, que é uma prisão que a pessoa não sabe necessariamente se ela tá sendo observada ou não, e por isso ela vai achar que está sendo observada o tempo todo. E que é uma coisa que é aplicável em vários contextos, inclusive na obra do Foucault, ele aplica em vários contextos, mas tem um episódio inteiro da série que fala sobre isso. Gente, por que a gente não tá fazendo isso? Ah, porque vão ferrar a gente. Mas ninguém tá ouvindo, ninguém tá olhando. Por que a gente não faz X? Ah, não pode. Então como que é possível essas pessoas serem convencidas de que é possível fazer algo se elas acham que estão sendo observadas e vão ser punidas? É muito interessante essa discussão, além de discussões sobre mercado de trabalho, aposentadoria. Sério, tem muita coisa que é discutida nesse arco que pode muito bem ser uma aula de sociologia para pessoas que estão só assistindo Star Wars. Isso é muito interessante, na minha opinião. É lógico que eu não tô dizendo, ah, não, esse episódio foi feito para ensinar sobre aposentadoria e sobre trabalho, sobre valor. Não tô dizendo isso. Pode apagar o comentário dizendo, ai, para de colocar lacração e tudo. Não estou falando disso, tá bom, pessoal? Beleza? Mas o que eu tô dizendo é, essa obra foi feita no contexto da nossa sociedade. Então, como eles vivem na mesma sociedade que a gente, é normal que de vez em quando eles possam tirar inspiração de discussões reais. Isso não quer dizer que sejam exatamente essas discussões, mas que a gente assistindo, a gente pode reconhecer algumas coisas e pensar sobre outras coisas. Isso é normal, acontece com qualquer obra de ficção, e eu achei até incomum que a obra de Star Wars, estando, né, a Lucasfilm sob a Disney, que tenha tomado uma decisão editorial, vamos dizer assim, tão incisiva, porque essa é uma série que fala mesmo sobre rebelião e sobre por que as pessoas estão numa sociedade injusta e por que elas deveriam se rebelar. Tem episódios que literalmente tem manifestos políticos de Star Wars sendo lidos, o que pra mim é uma mudança de tom muito grande em relação ao que a gente vê na última trilogia, por exemplo. Tem até um vídeo bem legal da Lindsay Ellis sobre qual é a ideologia da Primeira Ordem, né, da First Order lá, do Kylo Ren. Porque, beleza, eles têm alguns elementos que evocam determinada coisa, mas não tem muita coisa dando informações do que ele pensa além de gosto do Império. Mas aí você pega em Endor e tem lá muito mais explicadinho o que leva cada um dos rebeldes a ser do jeito que é e por que eles pensam de um jeito, por que eles mudam determinada forma de pensar. Toda hora tem algum personagem falando sobre o motivo de estar agindo contra o Império. Isso é bem interessante, na minha opinião. Até porque a série lida muito bem com uma moralidade cinza. Tem personagens que eles estão, vamos colocar entre aspas, do lado dos mocinhos. A rebelião é o lado dos mocinhos, né? Imagina, vai lutar contra o Império? Poxa, eu apoio. Mas você vai apoiar se o cara sacrificar um colega de rebelião, sabe? Meio que, vamos deixar prenderem ele porque aí a gente se safa. Porque o importante é a rebelião continuar. Então é melhor perder alguém do que perder todo o movimento. Será que isso é uma decisão moral aceitável? E a série discute isso. Eu achei muito interessante essa parte. Então essa temporada de Endor foi muito envolvente pra mim. Eu gosto muito de ver essas histórias do micro. Eu gostei bastante, por exemplo, do Star Wars Visions, mas não necessariamente de cada episódio em si, e sim de trazer várias pequenas histórias que se passavam em vários outros lugares. E Endor, apesar de estar centrada no Cassian, também tem vários núcleos, e mesmo nesses núcleos a gente consegue ter várias perspectivas diferentíssimas do que significa a rebelião e como ela surgiu. Eu me emocionei muito em alguns episódios, principalmente no arco que eu falei ali na parte de spoilers, e com certeza essa série já me fez encarar Rogue One de uma forma diferente. Eu já curtia um pouco o filme, mas não era, meu Deus, mudou minha vida. E agora eu quero rever esse filme, porque ele ganhou uma importância muito maior, na minha opinião. Eu tô doida pra que tenha logo a segunda temporada, porque eu acho, inclusive, que vai ser meio emendado, sabe? A segunda temporada acho que vai terminar exatamente pertinho de Rogue One começar, e Rogue One também é bem logo antes do episódio 4, então a gente tem 2 temporadas de
de Endor cobrindo esse período da vida do Cassian, desses 5 anos antes de Rogue One e logo em seguida episódio 4. Nossa, vai ser demais. Eu tô muito feliz de poder dizer que eu curti essa série, eu realmente não tava esperando muito. Eu sei que tem gente que desde o começo tá falando que ela é muito legal, mas eu não tinha conseguido ver antes por causa de House of the Dragon dominando minha vida. E eu queria saber o que você que tá assistindo esse vídeo achou da série, caso você já tenha visto. Comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre ela. Eu sei que eu trouxe alguns temas mais delicados aqui no vídeo, que às vezes dão treta nos comentários. Queria pedir pra todo mundo ser educado, todo mundo comentar com delicadeza, e vamos tentar evitar os spoilers aqui também pra quem não viu. Se você quiser que eu faça mais vídeos de Endor, até com spoilers, dependendo, comenta aqui embaixo sugestões. E se você gostou, por favor, curte o vídeo assim no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!